Brutal. A cloaca de Pedro Sanches preparava uma associação de vítimas contra as cloacas. Tudo isso para lutar contra policiais, juízes e promotores. Vamos começar. Muito boa noite a todos e bem-vindos a uma nova edição de Medidas Cautelares. Prestem muita atenção às informações que revelamos hoje porque já está surrealista. Continuamos investigando o processo das cloacas de Pedro Sanches, erroneamente chamadas de cloacas do PSOE, porque no final são as cloacas de Pedro Sanches, e encontramos um documento que é realmente impressionante. Um documento no qual a cloaca de Pedro Sanches diz que estava preparando uma associação de vítimas contra a própria cloaca. Isso mesmo, como vocês ouviram. Temos essa informação e vamos compartilhar na tela como sempre. Não esqueçam de se inscrever no canal Medidas Cautelares. Seguimos firmes com o nosso objetivo, cada vez mais perto de chegar a 150 mil inscritos. Ainda dá tempo, vamos tentar antes de agosto. E já temos na tela a informação e a foto de Pedro Sanches e de Santos Zerdan, porque no final esses eram os verdadeiros líderes da cloaca do PSOE. Que não tentem nos enganar com outros níveis inferiores. Aqui o ponto-chave está no topo, e no topo estavam Pedro Sanches e Santos Zerdan. A cloaca do PSOE preparava uma associação de vítimas contra as cloacas para atacar policiais, juízes e promotores. O titular do Juizado Central de Instrução número 5 da Audiência Nacional, Santiago Pedraz, investiga essa trama socialista para desestabilizar os processos judiciais em andamento contra o partido de Pedro Sanches. Pedraz inicialmente indiciou o ex-secretário de organização do PSOE, Santos Zerdan, apelidado de Fontan, a fontanera socialista. Leire Dias, o empresário Javier Pérez Doucet, o ex-conselheiro de presidência da Andaluzia, Gaspar Zarrias, e o advogado Ismael Oliver, por crimes de organização criminosa, corrupção, revelação de segredos, indução a falso testemunho, acusação falsa, falsificação de documento mercantil, prevaricação, tráfico de influência e crime contra as instituições do Estado. Não é pouca coisa. Também indiciou o advogado Jacobo Teigelo e o guarda civil Juan Sánchez Yepes por crimes de revelação de segredos, corrupção e contra as instituições do Estado. Nos últimos tempos, aumentou o número de indiciados, entre eles a diretora-geral da Guarda Civil, Mercedes Gonzalez, e o diretor adjunto operacional do mesmo órgão, Manuel Lamas. Pois bem, a Unidade Central Operacional da Guarda Civil, UCIOL, que vocês sabem que é a unidade policial que investiga este caso, apreendeu da cloaca do PSOE um documento de texto de 44 páginas, intitulado Relato, ao qual tivemos acesso em medidas cautelares e liberdade digital. Fechado em 11 de novembro de 2024, que revela as manobras da cloaca socialista com uma paradoxal e suposta associação de vítimas contra as cloacas, para textualmente dar voz a todas aquelas vítimas da polícia, promotoria e magistratura patriótica, como vocês estão ouvindo? O referido documento explica que a Associação Vítimas contra as Cloacas é uma associação que reúne todas as vítimas das ações promovidas pelo PP. O BVA, Planeta, a ação ilegal do promotor Grinda, que é o promotor anticorrupção José Grinda. E qualquer uma das irregularidades judiciais através da atividade de Vilarejo, que é o comissário José Manuel Vilarejo, ou outros. Diz o documento que essa associação estava destinada, a princípio, a ser a denunciante contra o BVA, mas pode ampliar seus objetivos e se tornar um instrumento de luta contra os diversos atos de abuso do poder judiciário ou as situações de indefesa causadas pela ação politizada da justiça. Atenção ao que dizia este documento. Importante. Assim como o Vilarejo usou a Associação Transparência e Justiça, essa associação de vítimas pode dar voz a todas aquelas vítimas da polícia, Ministério Público e Judicatura Patriótica. Finalmente, a cloaca do PSOE acrescenta o seguinte comentário neste documento, e digo textualmente, abro aspas, se colocam à disposição para que possamos utilizá-lo. Ou seja, entendemos que esses membros da Associação de Vítimas
contra as cloacas se colocavam à disposição da cloaca do PSOE. Cabe destacar que o documento não revela nenhum detalhe adicional sobre a associação Vítimas contra as Cloacas, desconhecendo-se quem eram seus integrantes ou membros. Também não fica claro se a denominação Associação Vítimas contra as Cloacas foi adiante ou se a associação se disfarçou com outro nome e continua operando atualmente. Isso ainda precisa ser investigado. E só lembro a vocês que nesta mesma semana já publicamos que a UCO apreendeu o plano da cloaca do PSOE para afastar a titular do Juízo de Instrução número 3 de Badajoz, Beatriz Dias Biedma, enquanto investigava o irmão do presidente do governo, David Sanches. O documento de texto denominado Estado de Situação tem data de 16 de janeiro de 2025 e faz parte do processo das cloacas do PSOI, que está sendo investigado pelo magistrado da Audiência Nacional, Santiago Pedraz. Esse documento de 4 páginas contém um tópico denominado Badajoz, no qual são mencionadas as manobras de um dos membros da cloaca do PSOE, o advogado Luiz Sáenz de Tejada, para neutralizar a juíza Biedma. E abro aspas. Ficou acordado com Luiz Sáenz de Tejada que ele apresentaria uma denúncia na Procuradoria-Geral para denunciar os casos de corrupção judicial que existem em Badajoz e que envolvem, entre outros, a juíza que conduz o caso de David Sanches. Depois de dizer a ele que fizesse de uma determinada maneira e de enviar a denúncia, ela foi arquivada 2 dias depois. Isso era o que dizia o advogado. O documento de estado de situação apreendido pela UCO na rede clandestina do PSOE. E essa é a informação que revelamos. É surrealista. A rede clandestina do Partido Socialista de Pedro Sanches preparava uma associação de vítimas contra a própria rede clandestina. Segundo o documento apreendido pelos agentes da Unidade Central Operativa da Guarda Civil, UCO, essa associação queria lutar contra o Judiciário, a Polícia e o Ministério Público Patriótico. Ou seja, contra os juízes, promotores e policiais decentes que estão trabalhando para revelar toda a corrupção do sanchismo. Esse documento foi apreendido pela UCO e faz parte do processo das cloacas do PSOE, que está sendo investigado pelo juiz da Audiência Nacional, Santiago Pedraz. Qualquer novidade sobre as cloacas do PSOE ou sobre qualquer outro caso de corrupção, vocês já sabem que vão encontrar aqui, em primeiro lugar, em Medidas Cautelares. Até aqui esta edição de Medidas Cautelares. Espero que tenham gostado do vídeo. Se for o caso, deixem seus comentários, suas opiniões. Será que Sanches vai acabar caindo? Porque no final a gente fala da cloaca do PSOE, mas é a cloaca de Pedro Sanches. Será que ele vai acabar caindo? Deixem seus comentários para mim. O que vocês acham? Quais são as suas opiniões? Ele vai cair? Não vai cair? Vocês já sabem que, se gostarem do vídeo, podem compartilhar com quem quiserem, familiares, amigos e colegas de trabalho. Clicar no gostei, no like, no que quiserem. E também podem apoiar essa comunidade de várias formas. Então, em primeiro lugar, se ainda não fizeram isso, lembrem-se de se inscrever no canal, que já passamos dos 140 mil inscritos e, como eu disse, estamos a caminho dos 150 mil. Mas vocês também podem se tornar membros para apoiar ainda mais essa comunidade. Já temos mais de 114 membros, muito obrigado a todos! E vocês podem se tornar membros como os escolhidos por menos de 3 euros por mês, ou como os supremos por menos de 7 euros por mês. Vocês também podem fazer contribuições via Bizum no 627556370. 627556370. Como já disse para vocês, estamos preparando novidades do Medidas Cautelares para a próxima temporada e para alcançar esse objetivo de 150 mil inscritos. Tenho certeza de que vão gostar. Conto mais depois. Enquanto isso, o mais importante, como sempre digo para vocês, é que essa informação chegue a todo mundo, porque a informação é poder. Até breve!